Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre decretos do governo do estado na pandemia da Covid-19, com foco no poder de polícia, especialmente nas abordagens ao cidadão. Há excesso nas operações? O cidadão estaria sendo tratado como criminoso? Vamos saber a opinião dos nossos convidados. O delegado de Polícia Civil, Fábio Costa, vereador por Maceió, o advogado e consultor de segurança, Daniel Saraiva, e o advogado criminalista, José Fragoso. Eles já estão aqui no estúdio e você não sai daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas do delegado de Polícia Civil, Fábio Costa, vereador por Maceió, o advogado e consultor de segurança, Daniel Saraiva, e o advogado criminalista, José Fragoso. Com eles, vamos analisar os decretos do governo do estado na pandemia da Covid-19, com foco no poder de polícia, especialmente nas abordagens ao cidadão. Vamos discutir sobre possíveis excessos e como o cidadão está sendo tratado na aplicação desse decreto. Vamos saber a opinião deles. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor José Flávio. Fragoso. Vamos começar com o senhor, professor de Direito, para fazer uma distinção específica sobre o que é poder de polícia e poder da polícia. Veja bem, Flávio, bom dia, Daniel, bom dia, doutor Fábio. Na atividade estatal, a atividade estatal, ela pode restringir direitos e liberdades individuais em determinadas situações, desde que haja a supremacia do interesse público em jogo, né? Aí se chama o poder de polícia, que ele tem de regulamentar essas relações, né? Essas relações. Então, por exemplo, agora nós estamos sofrendo direitos de restrições à liberdade, né? Nós não estamos na liberdade plena, né? Em função de quê? Em função dessa pandemia que afeta a todos nós. Então, o Estado tem o poder de regulamentar isso, inclusive até com relação aos bens e propriedades, né? Pode haver, inclusive, numa situação excepcional, pode haver a utilização da propriedade privada, desde que haja a justa indenização, né? A esse conjunto dessas normas, dessas diretrizes, o Estado tem o poder de polícia, de restringir essa liberdade, né? E o poder da polícia, ele fica ligado às infrações mais graves na atuação da polícia, por exemplo, na prática de crimes, na atividade investigativa, na atividade da própria repressão policial em loco, né? Essa é mais ou menos o que se poderia dizer do poder de polícia e poder da polícia. Perfeito. Doutor Fábio Costa, o senhor é o vereador mais votado de Maceió e, por consequência, do estado. E continua exercendo a sua atividade policial. Como o senhor observa essa distinção na prática entre o poder de polícia e o poder da polícia? Bom, na verdade, força de previsão constitucional, há a possibilidade da acumulação das funções, como já expus nas redes sociais, e aí eu optei continuar exercendo as minhas funções como delegado de polícia e também exercendo as minhas funções como vereador eleito. Inclusive, acho que essa votação expressiva que o senhor citou, doutor Flávio, foi em razão justamente das pessoas já estarem um pouco cansadas em relação à política, a chamada política tradicional. Então, muitas vezes se busca pessoas fora da política para fazer diferente, não para fazer igual aos que já estavam aí no poder. O fato é que, na prática,
a gente observa que essa questão da utilização das forças policiais para a fiscalização dos decretos é uma situação extremamente polêmica, não é? Mas eu acho que o grande ponto a ser discutido é a questão do bom senso, porque particularmente eu vi com muita surpresa aquela operação policial que foi desencadeada, deflagrada na Praia do Francês para afastar poucos banhistas que ali se concentravam. Uma verdadeira operação para afastar alguns banhistas, enfim, com a utilização de aeronaves, com armas em punho, enfim, quando a gente sabe que a criminalidade não está completamente dominada, a gente não vive num cenário de paz aqui em Maceió, aqui em Alagoas. A gente sabe que existem alguns locais, alguns lugares em que algumas comunidades que alguns carros vão entrar, se o motorista aplicativo, eles relatam isso, que eles são abordados por criminosos, perguntando para onde vai, ou seja, é uma realidade que não se pode ignorar. Então, eu acho que as forças policiais poderiam também estar dando ênfase à questão do combate à criminalidade e não estarem afugentando poucos banhistas que estão ali tentando assegurar o seu direito de vir, muitas vezes pouco espaço de lazer que eles dispõem, que é o espaço democrático da praia. Eu acho que tem que ter uma questão de trabalho de divulgação, de conscientização. A gente enfrenta, de fato, um momento muito sério, muito delicado. A doença está trazendo aí... Quem é que não perdeu amigos ou pessoas próximas? Então, assim, a gente, de fato, vive uma situação excepcional, mas a gente também não pode perder de vista o bom senso, os direitos que são muito caros aos cidadãos, o direito de vir, enfim, a liberdade. Também não acho que as coisas possam ser feitas de qualquer forma, sem uma análise prévia em relação à ponderação desses direitos. Perfeito. Doutor Daniel. Eu, inclusive, eu sou surfista, eu pratico surf. E assim, você imaginar o Estado se utilizando de 4 viaturas, andando pela beira da praia em um helicóptero, você imagina isso, uma estrutura para se pegar o Lázaro, né? Então, é muito desconfortável para aquela pessoa que está buscando ali, no seu momento de lazer, né? O surfista ele não fica nunca a menos de 3, 4 metros do outro. Os banhistas eram extremamente isolados. E quando você percebe aquela energia que é dinheiro, né? A gente precisa olhar como cidadão, a gente está olhando o quanto de dinheiro está sendo gasto para um grau de periculosidade, seja a ótica do crime ou a ótica desse momento triste que nós vivemos. Então, quando você percebe o Estado usando tanta energia para uma coisa tão pequena... Desproporcional, acho que é o termo correto. Desproporcional. Isso entristece muito, mas eu também acredito que a gente, de fato, vive um momento ímpar, né? Nós vivemos um momento ímpar. Doutor Daniel, vamos analisar essas imagens do que o senhor está falando. Por favor, Jaziel. E uma coisa bem que você frisou, a proporcionalidade, né? Esse é que é o problema. Exatamente. Isso vocês podem perceber, a quantidade de banhistas é ínfima. Né? Olha o quanto o Estado usou da sua energia policial para poder resolver um problema. Qual é o problema que a gente está vendo aí? Você não vê ninguém oferecendo sequer uma resistência. E olha, um ambiente de difícil propagação do vírus, totalmente aberto, arejado, ventilado, né? Enfim, as pessoas, não há uma aglomeração ali. E eu acho que uma coisa importante que a gente tem que destacar aqui, para que a gente não dê espaço para nenhum tipo de narrativa, que a crítica não é em relação àqueles policiais. Jamais. Aqui a crítica não é a polícia, a crítica é em relação a quem coordena esse tipo de ação, a quem planeja e a quem determina esse tipo de ação. Num outro momento, vereador e doutor Fragoso, o mesmo helicóptero ele já tinha feito uma abordagem muito crítica aos surfistas na Praia do Pontal e também na Praia do Pontal, chegando bem próximo, causando toda aquela nuvem d'água, forçando com que os surfistas que ficam, como eu já falei, a 3 metros um do outro no mínimo, fossem expulsos da água. Eu entendo, o momento é um momento sensível, né? Mas a palavra de ordem, eu acho, como o vereador brilhantemente falou, é bom senso. E lembrando que, provavelmente, esses policiais, quando pegaram um transporte público para ir aos seus quartéis,
Eles foram no transporte público ombreando com o outro. Esse é o grande ponto. Não é? Então, como é que a gente... Onde é que está essa dosimetria do Estado? Por que esse aparato não foi, por exemplo, empregado para você diminuir a aglomeração nos ônibus, por exemplo? Porque, pelo amor de Deus, não se enxerga isso. Eu andei de ônibus recentemente, registrei isso através de vídeo e as pessoas não conseguem se mexer lá dentro. Como é que você está naquele ambiente? As pessoas todos os dias enfrentam essa situação e quando você desembarca no ambiente da praia, você não pode ficar afastado. Ainda tem mais, vereador, ainda tem mais. Você passa no centro da cidade e você vai olhar na porta da na Caixa Econômica, uma fila quilométrica diária, e uma aglomeração. Mas não é só na Caixa, em quase todos os bancos de Maceió. Então, onde está sendo depositada a energia do Estado? A mim me parece que, no caso em questão, foi bem mais simbólico, né? Exatamente, mas a gente não pode Mas, na realidade, o exercício do poder de polícia, do poder da polícia, é simbólico. A gente sabe disso, é sempre simbólico, né? O sistema penal, por exemplo, de uma maneira geral, ele é um sistema seletivo, ele é um sistema simbólico. Nós não podemos, nenhum sistema no mundo é capaz de identificar, por exemplo, todas as condutas criminosas. Se fosse, a população brasileira já tinha sido presa algumas vezes, né? E também não é importante que se identifique todas essas condutas criminosas. Mas essa é a questão, a simbologia. A gente estava num momento difícil e talvez aí fosse a mensagem das forças policiais, fosse a do simbolismo dessa operação. Porque do ponto de vista prático não teve nenhuma. Mas a questão da simbologia nesse ponto, doutor, é porque se fosse uma questão de uma prevenção geral, para que se evitassem aglomerações e aquela coisa do simbolismo, eu entendo. O problema é que as aglomerações dos ônibus são visíveis, elas não estão ali escondidas. Todo mundo vê todos os dias. O símbolo é mais o cidadão dentro do ônibus do que o helicóptero na praia. Muito mais. Tem muito mais simbologia. Essa inobservância, eu não vou dizer incoerência, porque eu não acredito que haja maldade. Não há maldade. Seria até criminoso achar que um governo pare para fazer algo, para espizinhar uma determinada categoria. Eu não acredito muito nisso, não. Mas a gestão dessas informações tem que ser muito mais cuidadosa. A simbologia que o senhor falou, para mim, para qualquer cidadão que assistiu aquela cena, para mim, soou negativa. Né? A simbologia mais interessante não seria a prevenção? Pessoas caminhando aí na praia, convencendo essas pessoas a evitar aglomeração. A rigor, esse aparato do Estado estaria praticando um crime ambiental? Me perdoe interromper, eu como profundo conhecedor, apaixonado pela Praia do Francês, existe lá uma restrição de descer veículos porque é uma área de desova de tartaruga. Então, mas não pode mesmo, a multa chega até R$29 mil, doutor. Muito bem observado. Não é? E as viaturas ali estavam encaminhando. Eu até parei para dar uma estudada no Código Brasileiro de Trânsito, que permite em situações de emergência que uma viatura vá para fazer um resgate, alguma coisa desse tipo. Mas o que a gente viu não se caracteriza em emergência. De forma alguma. Não há aí uma emergência, não há temeridade, a ótica pandêmica em nenhum aspecto. Porque essa operação ela poderia ser mantida, mas com os homens a pé. Não é? Eu fico imaginando quanto custa aquele tempo de sobrevoo do helicóptero para nós. Não é? Eu sei o quanto custa, é caro. A gente poderia fazer uma conta seguinte: o custo desse aparato aí funcionando e o custo implica em quanto custo de leite de UTI. Porque a grande argumentação do governo do Estado é que quando você tem um percentual maior do que, acho que 80 e poucos, da ocupação de UTIs, aí você vai para amarela, vermelha, roxa, preta. Por que isso não se compara a isso? Os gastos, vamos trocar o querosene por oxigênio. Quanto deu de querosene em relação... Porque, como você falou no início, né, a questão da conscientização. Eu acho que, infelizmente, a gente está discutindo essas questões aqui. E isso por falta de quê? Por ausência de quê? Nós temos um problema que é no cerne da questão, que é a educação do povo. Né? Nós não éramos para estar fazendo isso através da polícia. Né? Nós teríamos, há muitas outras formas mais eficazes, como a conscientização. Né? Por exemplo, como exemplo muito grande, a questão do cigarro. A questão do cigarro.
Nunca foi dito que fumar vai ser crime. E as pessoas, proporcionalmente, deixaram de fumar. Muito. Hoje, se você ficar com um cigarro e para esperar alguém te entregar um isqueiro, vai demorar. Por quê? Porque uma campanha maciça dizendo que o cigarro faz mal, e isso as pessoas foram se conscientizando. Era o mesmo que a gente tem que fazer aqui. Mas qual foi o nosso grande problema nessa pandemia? Nós tivemos linguagens absolutamente diversas por esse país, né? Enquanto o governo federal tinha uma postura, o governo dos estados tinha outra postura, os municípios tinham outra postura, então isso ficou na cabeça do cidadão uma loucura e terminou se politizando a doença, se politizando o tratamento, e agora nós estamos politizando a vacina. E o remédio, também. Tudo foi politizado, né? Então, isso foi muito ruim. Talvez o Brasil tenha sido um dos países que pior tratou da causa no mundo por conta dessas questões. Mas essa questão, na verdade, são as pessoas envolvidas nessa questão desse embate político que a gente vive, dessa polarização, que aproveitaram a pandemia. Eu acho que não foi a pandemia que fez. Eu acho que a polarização política que a gente vive é que toda a grande discussão no Brasil descamba para... Agora, recentemente, foi o futebol, né? Absurdo. O campeonato pode, quando o outro não pode. A Copa América, né? Aí não podia, porque ia matar pessoas. Então, assim, as pessoas estão perdendo o senso do razoável. Essa questão, razoabilidade, bom senso, é o que está faltando. Olha, por coincidência, ontem à noite eu estava conversando com alguns amigos familiares. O Brasil, ele é tão absurdo num determinado sentido, a falta de bom senso, que a gente precisa de lei para regular a sexualidade de alguém, a maneira que você trata. Quando isso, o bom senso e a educação já podia tratar totalmente equalizado, mas a gente precisa partir para a lei. Por exemplo, esses decretos estaduais, em relação, eles eram facilmente substituíveis pelo bom senso da população. Aí o Estado precisa fazer um decreto onde a orla é proibida de um lado, mas no outro é permitida, né? Aí começa a trazer um aspecto ilógico e irrazoável. Porque a gente vê uma operação desse tipo e a gente está sábado e domingo aqui na orla de Marcel, vendo o cidadão caminhando pelo lado de cá, olha, aqui não pega Covid, aqui pega Covid, aí naturalmente... E durante a semana, né? Durante a semana termina ficando ridicularizado, né? O cidadão ridiculariza. Eu questiono muito essa coisa do final de semana. Seria um conforto para as instituições de Estado, município, em todas essas esferas de governo, um conforto dizer, final de semana nós vamos parar tudo, seria porque não tem a capacidade de fiscalizar no final de semana? Porque a polícia, por exemplo, trabalha todo dia. Por que os fiscais administrativos também não trabalham todo dia? Eu acho que como a gente falou, eles tratam isso como simbolismo, uma demonstração de que estão controlando, que estão fazendo alguma coisa, que estão fazendo o bem para as pessoas, que estão protegendo, que estão evitando a propagação do vírus, com um simbolismo, que as pessoas olham nas ruas e não tem ninguém caminhando, não tem ninguém andando, não tem ninguém nas praias, e com isso se quer passar a sensação e a mensagem de que está sendo feita alguma coisa. Quando os leitos não estão sendo aumentados, quando o Estado tem dinheiro em caixa, quando o dinheiro da saúde vem e a gente não vê. Eu não vi uma mudança na questão da saúde. As pessoas não têm elogiado que o atendimento tem melhorado. Muito pelo contrário, agora só se enfatiza no combate ao coronavírus e outras doenças estão matando muitas pessoas porque não estão conseguindo o tratamento adequado. Eu só queria comentar um ponto, doutor Dinel, em relação ao que o senhor falou, é que não enxerga malícia. Eu acho assim que algumas pessoas, elas utilizam sim de malícia, elas potencializam essa crise que a gente está vivendo, o estado de emergência que é decretado, a dispensa de licitação para a realização de compras. A gente vê, são casos concretos de pessoas que a gente percebe que em algumas famílias, que se insistiu em taxar aquela morte como decorrente da Covid. E para que isso? Para que potencializar uma crise que ela existe? A gente sabe que ela existe, ela tirou pessoas próximas de nós, né? Matou diversas pessoas, mas, além disso, alguns políticos inescrupulosos estão potencializando a doença para... muitas vezes, infelizmente, doutor, a gente acaba ouvindo as coisas, fazer caixa
para fazer campanha política em 2022. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida. Então, só melhorar, só ajustar a minha frase. Eu não acredito que, olha, vamos botar um helicóptero verdade. O helicóptero e as viaturas para matar a tartaruga e botar surfista safado para fora. Não é isso, né? É verdade. Eu estou falando que aquela ação pontual, eu não acredito, até de uma maneira bondosa, prefiro não acreditar que tenha havido uma ação. Vamos ali, porque ali tem que tirar, porque olha, eles estão... Não, como o brilhantemente falou, é simbolismo. Vocês falam muito no símbolo, mas a busca por esse símbolo me parece exagerada. E arriscada. É mais um aproveitamento de imagens que você... Claro, que não serve você é um homem que fez polícia há muitos anos, né? Vocês conhecem políticos. Me diga uma coisa, se a população resolvesse não obedecer o decreto, haveria polícia no mundo que fosse resolver esse problema? Desobediência civil. Não teria, né? Não teria. Portanto, a única forma que se tem de fazer é, num povo que não tem uma educação que deveria ter, a única forma que se tem é: eu estou mostrando que estou reprimindo, as pessoas vão assistir isso na televisão, vão ver isso na rádio, e vão imaginar que a gente está reprimindo mesmo. Essa é a mensagem que se passa, porque não há como se controlar isso através da polícia, não há. Até porque, doutor, a gente anda nas periferias, em algumas comunidades, e a gente vê que as pessoas estão vivendo, a grande verdade é essa, as pessoas estão vivendo normalmente, sem uso de máscara, sem uma preocupação com o distanciamento, elas estão vivendo normalmente. E aí, quando você chega na orla, né, na dita área nobre de Maceió, você vê que é toda essa fiscalização. No final de semana, um policial a cada 50 metros, é uma operação de guerra que é montada no final de semana para passar esse simbolismo que, no final das contas, aí a gente discute qual é a finalidade desse simbolismo. Mas é uma boa tese. Mas o simbolismo, além de ser uma boa tese, é uma tese interessante no ponto de vista do marketing. Mas do ponto de vista prático, nós acabamos de sair de uma campanha política onde a aglomeração foi incentivada, patrocinada, difundida. E eu não vi os candidatos aí que hoje estão se arvorando como defensores da vida e da saúde utilizando máscara. Vi diversas figuras aí sem máscara e no meio da multidão. Sim. Isso alguns meses atrás, no auge da pandemia. Não sei como é que foi que a coisa mudou, o cenário mudou e aí ficou tudo normal. E depois vieram essas novas ondas. E o que me dói, assim, que eu acho que é o tema central aqui da nossa conversa hoje, é o que passa na cabeça de um agente público de polícia ao ir abordar um cidadão, né? Ele com a sua convicção natural e ele ser obrigado a se utilizar tecnicamente de alguma força, de alguma energia para coibir aquele direito de ir e vir. Lógico, compreendendo todas as nuances do momento que nós passamos, mas essa que é a grande questão, como se sente o policial exercendo esse trabalho. Doutor Fragoso, o direito à saúde prevalece ao direito de ir e vir? Veja bem, não há direito absoluto. Não há direito nenhum absoluto. Todos os direitos têm que ter uma convivência harmônica. Eu não posso exercer a minha liberdade em detrimento das liberdades alheias. Né? É como se fosse aquela história, não é bem como o meu direito termina como o do outro começa, mas esses direitos, eles estão entrelaçados. E diante da excepcionalidade em que nós estamos, né? Nós estamos diante de uma situação absolutamente excepcional. Nós vivemos num país democrático, nós vivemos num país democrático. Agora, essas restrições, elas tiram esse caráter da democracia? A meu ver, não. Porque, neste caso, nós temos um bem maior a preservar, que é a vida e a saúde pública. Então, é necessário que haja realmente essas restrições. Agora, essas restrições, elas precisam ser proporcionais. Né? Porque se elas não forem proporcionais, elas acabam por sendo inconstitucionais pela falta de proporcionalidade. Né? Então, prevalece, nesse momento, não há dúvida que prevalece o direito à vida, mas também eu não posso fazer restrições absurdas, né? Absurdas. E essas restrições que são feitas, elas têm que ser eficazes. Se elas também não forem eficazes, elas são inconstitucionais. O grande problema é que não se há o consenso sobre o que é eficaz.
o uso da máscara é ou não é eficaz? Há quem sustente que é, mas há quem sustente que não é. Eu, na dúvida, uso a máscara, né? Eu tenho muito medo do vírus porque eu tenho uma série de comorbidades, né? Eu tenho problemas cardíacos, eu tive problema com fumo durante muitos anos, então tenho muito medo e, por isso, eu faço mais do que talvez seja necessário, né? Passei praticamente um ano dentro de casa, nem no escritório me comunicava com ninguém, chegava no escritório, trancava a porta, todo mundo sabe, você está enlouquecendo, mas eu estava com muito medo, né? Então, essas restrições, algumas restrições necessárias, mas elas precisam ser efetivas e precisam ser proporcionais. Se elas não forem efetivas nem proporcionais, elas são inconstitucionais. Doutor, eu queria só fazer uma pontuação, uma observação. Eu acho que, de fato, quando a gente tem um conflito de interesses, direitos em conflito, deve prevalecer o direito à saúde, o direito o combate à pandemia. A questão aqui, doutor, e aqui, coincidência todos, tem formação em direito, é a forma. Porque eu acho que ninguém aqui, independentemente do viés de trabalho que segue, estudou ou leu em algum livro de direito constitucional que um direito que está ali previsto no artigo 5º, que são garantias fundamentais, são cláusulas pétreas, que poderiam ser restringidas através de decreto. Eu acho que ninguém aqui, nenhum dos senhores, ouviu que isso um dia seria possível. Um decreto de um prefeito, um decreto de um governador poderia restringir o meu direito de vir. Eu acho que a grande questão, eu acho que esses decretos são inconstitucionais, isso é indiscutível, né? Claro que o STF chancelou isso, mas são decretos inconstitucionais. Imagina para quem trabalha na seara da segurança pública, se um prefeito baixasse um decreto para que se diminuir a criminalidade em determinado ponto, determinadas pessoas não pudessem sair de casa em determinado horário. Imagina a confusão que não seria. Imagina o que é que os advogados não falariam, o que é que a OAB, por exemplo, não falaria. Não, isso é absurdo, é o direito de vir. Não, mas eu estou querendo preservar vidas, eu quero poupar vidas para que se diminua a violência, para que não haja homicídio, porque aquela área está conflagrada pelo crime. Então, a gente tem que restringir ali a circulação de pessoas para diminuir a criminalidade. Isso, tenho certeza absoluta que não seria possível. Claro que não. Mas agora... para isso a gente teria polícia intervindo, seria bem mais simples. O grande problema é que nós estamos diante de um inimigo que é invisível, né? Então, a aglomeração, Fábio, eu entendo perfeitamente sua preocupação. Não há quem defenda mais a liberdade do que eu, né? As pessoas me conhecem, eu sou um advogado criminalista e eu sou amante da liberdade, né? Coisa melhor do mundo do que você ir para um barzinho no fim de semana com seus amigos. É excelente, é uma coisa maravilhosa, mas é necessário também a gente ver que nós estamos diante de um inimigo que a gente não sabe onde ele está, né? O bandido, a questão da periferia ali, quando tem aquelas concentrações e tal, você ainda pode identificar, você ainda tem a polícia para agir, mas aqui você não tem. Aqui você não tem. Então, o distanciamento social com cautela é uma medida necessária. Essa é a minha opinião. Acho que esse ponto tem que ser discutido, né, para o futuro, para saber se de repente haver uma previsão constitucional para situações idênticas, para que não seja necessário um prefeito, um governador, através de um simples decreto, tirar direitos que a gente considerava até algum pouco tempo atrás sagrados. Infelizmente, o STF abriu um precedente muito perigoso, né? Esse aqui é o grande problema, foi essa falta de uniformização no combate à pandemia, né? Então, um diz de um jeito, outro diz de outro. A população não sabe nem o que fazer. Agora, me diga, uma campanha educativa séria acerca do coronavírus. Vocês viram isso? Não vi. É só use máscara, álcool em gel e fique em casa. Uma campanha explicando por que precisa fazer isso. Tem que passar álcool em gel. Por que precisa passar álcool em gel? Por que precisa? O cidadão precisa saber. Eu sei, você sabe, mas nem todo mundo sabe, né? Então, isso é que precisa ser explicado. Olha, precisa porque vai eliminar dessa forma, é mais fácil de eliminar, você precisa estar lavando sempre as mãos, que é mais eficaz do que o álcool em gel, muito mais eficaz a lavagem das mãos com sabão. Quer dizer, não se vê uma campanha educativa nesse tempo. Não, tem que usar. Se não explicar o porquê, o cidadão não vai respeitar. Mas muitas vezes não se tem nem como explicar. Os estudos, como era isso que eu conversando, são ainda temos esse problema, né? Todo decreto que é renovado,
ele faz uma restrição a bares e restaurantes, demonizando essa atividade. Como você avalia isso? É um grandíssimo absurdo, né? Olha só, olha que ideia. Eu vou ser bem alagoano, né? Terra que eu amo e adoro. Olha que ideia troncha, né? Eu estou restringindo o tempo. O que é que acontece? Mais pessoas ficam ali. Se eu alargo esse tempo, a densidade é menor. Isso eu não tenho dúvida. Não é? Eu vou dizer uma coisa. Um restaurante, hoje bares e restaurantes são o principal... Seguro. Nós estamos, você vai passar ali pela Via Expressa, a quantidade de restaurantes que fecharam. Mas sabe o que é isso, mais uma vez, doutor? Simbolismo. Porque se as pessoas estão num barzinho, se estão tomando uma cerveja, mesmo que com a relativa distância, passa a ideia de que está normal. Então, o que se quer é diminuir a sensação de que a vida pode ficar normal. Pois é, enquanto você vai nas casas de praia dos milionários e as aglomerações, elas acontecem naturalmente. Nas casas de praia. As festas particulares. Nós temos aí, né, Zé? Quem se lasca na história é o empresário e o pobre. E o pobre, a população. O pobre quem se lasca, né? E a população que não tem opção de lazer, que vai procurar. A minha irmã tem uma loja no shopping, nós estávamos discutindo exatamente o fechamento do shopping. Ora, era melhor fazer 24 horas. É melhor fazer 24 horas. Muito melhor fazer o shopping 24 horas do que você limitar diluir naquele horário vai todo mundo. Em São Paulo, por exemplo, eu tive agora que fazer um procedimento lá e passei 15 dias lá. Os restaurantes são abertos todos os dias. Agora, é com capacidade de 40%. Então tem as mesas lá, que não pode sentar, e as pessoas respeitam. Porque tudo certo. Tudo certo. Aí, veja bem, você tem sempre os restaurantes abertos, fecha às 9 horas, né, da noite, mas você tem sempre eles abertos todos os dias, com a capacidade limitada. Isso é muito mais, tem um efeito muito melhor do que você ter durante a semana liberado e no final, vá sexta-feira no barzinho para você ver. Vamos fazer sexta-feira no barzinho, você vê os bares lotados. Vamos comentar aqui uns vídeos que o José vai passar. As festas clandestinas é a alternativa que as pessoas estão encontrando. Vão para a clandestinidade aglomerar. Olha, fogo morro acima, água morro abaixo, ninguém segura. Ninguém consegue segurar o jovem nessa idade aí, querendo fazer. Ele vai sempre achar artifício de fazer. Né? E é exatamente, desemboca nisso aí. Não fosse essa clandestinidade, esse empresário ele poderia ter uma festa controlada. Não é muito melhor se tivesse uma flexibilização onde esse jovem pudesse frequentar. Eu ia falar do restaurante. Quem tem uma capacidade melhor de fazer uma higienização e atender protocolos? Um restaurante que já tem toda uma estrutura ou a sua casa? Duvido que você tenha os cuidados que um restaurante você tem em casa. Você não tem. Então vamos lá usar uma casa de show. A forma como abordar isso. Aí você está tratando o povo como bandido. Né? Assim, me perdoe, viu, os policiais aqui presentes, que são dois, e eu como advogado e o Fragoso como advogado também, eu não vejo a energia que está sendo usada contra cidadãos no momento Covid com alguns bandidos. Eu não vejo essa capacidade de entrar. É muito fácil entrar no francês. Botar um helicóptero ali. É muito fácil. Agora, botar em alguns lugares que a gente sabe que onde devia botar mesmo energia, não se coloca. Mas sabe o que é pior? Porque quando se coloca energia nessas pessoas, a mídia se cala. A gente vê diversas pessoas sendo obrigadas a fechar, sendo arrastadas para a delegacia, cidadãos que não têm nenhuma passagem. Ambulantes sendo tratados com violência muitas vezes. E a mídia não fala nada. Agora, quando fosse uma abordagem mais enérgica em relação a um suspeito que conhecidamente já tivesse passagem envolvimento com crime, aí eu acho que o barulho seria muito maior. Pois é. Doutor Fábio, como anda a segurança sanitária dos fiscalizadores? Nós perdemos vários colegas delegados, policiais com Covid. Como é a ambientação policial? Então, particularmente, eu trabalho na Delegacia de Homicídios e lá a coordenação de homicídios teve o cuidado de alternar os expedientes. Porque a Delegacia de Homicídios possui diversas equipes. São 8 equipes coordenadas por 8 delegados distintos para investigar todos os homicídios em Maceió. Então, quando você intima as pessoas, os suspeitos, as testemunhas, para promover a investigação e as oitivas, aquilo ali vai gerar uma certa aglomeração. Então, de maneira muito sábia,
a coordenação da Delegacia de Homicídios alternou o horário do expediente dessas equipes. Parte delas vai pela manhã e a outra parte vai à tarde, diminuindo ali o fluxo de pessoas. É um exemplo que eu estou dando da delegacia onde eu atuo, que na prática algumas instituições, alguns órgãos estão aplicando, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, para diminuir essa questão da pandemia. No que diz respeito à vacina dos profissionais, como todos já sabem, os membros da Segurança Pública, a Guarda Municipal, todos eles já foram incluídos no Plano Nacional de Imunização dos grupos prioritários do PNI para serem vacinados e poderem continuar atuando na linha de frente, porque nenhum deles trabalha no sistema home office. Doutor Daniel, nós temos aqui, por formação profissional e vocação, o senhor é faixa preta de jiu-jitsu. Por prazer, o senhor pratica surf. Exato. Como a polícia atua no seu lazer e no seu dever? No meu lazer, a gente já viu um vídeo aí muito triste, né? Muito, muito triste. E eu até estava comentando, eu fiz, olha, o esporte surf, que eu adoro, ele, em relação ao Covid, ele atende vários fatores interessantes. Um é o distanciamento, ninguém surfa ombro a ombro, não existe isso. O outro, você está cercado por uma água salgada que, onde o elemento predominante ali é o cloro, né? Derivado do sal, que tem uma capacidade antibactericida e antiviral altíssima. Então você se higieniza como em outro esporte. Mas o danado do jiu-jitsu, de fato, ele mingou bastante. Eu treinei bem menos, porque o contato físico ele é muito perto. E, de fato, tristemente, eu precisei me afastar um pouco, né? Porque eu tive um caso de perda na minha família irreparável, perdi meu sogro, que era o amor que eu tenho por ele, extrapola a normalidade, uma pessoa ímpar, né? E, consequência disso, minha sogra ficou viúva e a missão que me foi dada pelo meu sogro foi de cuidar para sempre de minha sogra. E minha sogra, graças a Deus, mora comigo hoje lá, me trazendo muita alegria, até preenchendo um grande espaço que o meu sogro deixou. E eu me preocupo muito com ela, né? E também tem uma mãe que já é idosa, passa por alguns problemas de saúde, então eu precisei, de fato, me restringir muito no esporte jiu-jitsu, pensando muito nesses idosos, principalmente que eu tenho a minha sogra morando comigo. Mas não existe solução para que você traga para o jiu-jitsu que consiga resolver. Isso aí é impossível. O cara já tem o kata, né, que você faz. Você faz ali isolado, mas no jiu-jitsu não dá mesmo. Então, o que está acontecendo, ainda acontece os treinos, mas espera-se um cuidado muito grande do atleta, né? Que ele se higienize bem, que ele tome todos os cuidados possíveis. Alguns acreditam muito, outros não acreditam em nada, e aí vai seguindo. Agora, a perda no esporte de jiu-jitsu é muito, muito, muito baixa, né? No esporte surf também é baixíssima, né? Estão policiando o surf de helicóptero, né? Vamos buscar surfistas nas ondas lá no... Pois é, rapaz, e chegaram até aí nas pedras. Nas pedras, que a gente surfa ali na pedra virada, boca da barra ali, a gente gosta muito de surfar ali. Chegaram aí até lá, né? Eu já falei antes, mas eu sinto muito pelo policial que é obrigado a fazer uma atitude tão... Eu acho que é uma mensagem de fazer o seguinte: rapaz, você está aí isolado, você não está correndo risco nenhum de contrair a doença ou de propagar a doença, mas eu não posso permitir que você esteja passando a mensagem de que você está levando a vida normal. Está tudo ok. Então eu acho que é a velha história do simbolismo, né, que mais uma vez vem à tona, né? Mas assim, né, um simbolismo que os números mostram que não está funcionando muito bem, não, né? Eu não estou vendo com muito bons olhos esse simbolismo, não. Na verdade, nós estamos numa situação que parece que ninguém sabe o que fazer, né? Isso não nada definitivo. É nada definitivo. E assim, é uma doença que ninguém conhece ainda. Toda vez que alguém chega com uma coisa, olha, saiu a coisa, olha. Definitivo é a vacina, né? Doutor Fragoso, o senhor, como advogado, o senhor acompanha clientes na central de flagrantes, em audiências, no presídio. Como o senhor consegue equilibrar a sua proteção com o seu dever? É bastante complicado, né? Lá nós fizemos o seguinte, por exemplo, eu estou fazendo as audiências junto com outras pessoas lá no escritório, e as audiências estão sendo telepresencial, né? No remoto, isso nos dá uma tranquilidade grande, né? E
Quando precisa ir à delegacia e realmente tem que ir fisicamente, coloca o mais novo para ir, que é o Bruno, né? E é como nós estamos conseguindo trabalhar, né? Mas há uma dificuldade grande, presídio, por exemplo, né? Presídio, uma dificuldade grande, porque você vai entrar lá para ter contato com pessoas que têm contato com muita gente lá e você não sabe o que é que está acontecendo ali. Exato. Né? Mas se polemizar, já polemizou, o pessoal foi vacinado. A distância, né? Usar o álcool, fazer essas coisas no dia a dia. Nós lá não tivemos nenhum problema, nenhum dos nossos colaboradores parece só que o Bruno teve, mas foi muito fraca dele também. E nós não tivemos mais, assim, de problema, nós estamos tendo muito cuidado. Até as reuniões nós fazemos com uma distância das pessoas, entendeu? Com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, e assim a gente vai levando. Na realidade, há outras atividades. Eu também tenho uma atividade empresarial fora daqui do estado. Eu tenho uma pousada em Minas Gerais. Nós passamos, já, no ano passado, março, abril, maio e junho, nós perdemos a temporada, porque lá a temporada é exatamente até julho. Temporada do frio, né? Abril, maio, junho e julho fechado, né? Fechado, sem entrar um centavo de recurso. Agora, teve um programa interessante do governo, eu faço muitas críticas ao governo, agora quando tem alguma coisa interessante também digo que tem, né? Que foi o programa de preservação de emprego e renda, né? Não fosse esse programa, a situação dos empresários pequenos tem sido muito pior, muito pior. Nós lá o que fizemos, aproveitamos esses 3 meses e fizemos a redução total, a gente não estava com... Fechamos a pousada nesses 3 meses, mas pelo menos o custo dos empregados, o governo suportou. E medidas como essa têm que ser feitas nesse momento. A pessoa que não tem condições de ficar em casa tem que ser socorrida de alguma forma, senão ele vai para a rua e vai aglomerar. Perfeito. Doutor Fábio, o senhor é vereador, o senhor participa, o senhor tem atividade na Câmara, exercendo o seu mandato. O senhor tem mais de 90 mil seguidores no Instagram, em breve mais de 100 mil, torcemos para isso, o senhor merece. E o senhor tem esse contato virtual, sem maiores preocupações sanitárias, vamos dizer assim. Mas em contrapartida, para o bem do Estado, o senhor é lotado na delegacia de homicídios, mantendo rotina de atendimento presencial, presença obrigatória em local de crime que o senhor não escolhe, cumpre mandados de prisão e de busca que também o senhor não escolhe. Como é que o senhor administra essa dinâmica rotina? Eu adoto, né, os cuidados mínimos, nós adotamos, enfim, mas é um trabalho que a gente não pode escolher, né, doutor Flávio? Como o senhor bem falou, aonde a gente vai, com quem vai estar, se a gente vai entrar numa casa que vai haver ali alguém contaminado. Então, a gente não escolhe ambientes controlados para participar. Então, assim, eu falo isso até em nome dos colegas, né, policiais militares, policiais civis, que não têm a opção de não trabalhar. Eles têm que continuar desempenhando o seu mistério, porque o trabalho é um trabalho que não pode ser feito à distância, né? Esse combate ininterrupto, né, à criminalidade e à violência. Então, a gente tenta adotar algumas medidas, né, sanitárias, mas o contato com diversas pessoas no dia a dia é inevitável. José, nós temos um card da Polícia Militar que mostra algumas atitudes de prevenção. Cumprimentar através de continência, lavar as mãos, trocar o fardamento, higienizar a arma, telefone e viatura. Isso acontece na prática, doutor Fábio? Na prática, eu acho que, na verdade, essas medidas aí, elas são mais, elas foram elaboradas na Polícia Militar, né, com foco na Polícia Militar, Polícia Ostensiva, Polícia Preventiva. Na Polícia, eu não sei como é que é a fiscalização dessas medidas, mas como a gente tem um trabalho diferente disso, dessa questão da farda, dos uniformes, nosso armamento é velado, né, é oculto, então a gente anda dessa forma. Então é uma coisa, na verdade, as medidas que a gente adota, elas são mais próximas do cidadão, né, que não é...
policial. Claro, a gente, quando vai entrar em alguma residência ou conduzir algum preso, a gente reforça esses cuidados, porque não sabe se eventualmente ele está contaminado, enfim, tem que adotar sim. Mas, inevitavelmente, em algum momento, você vai precisar produzir ali uma mobilização, uma condução, né? E você fica ali em contato com uma pessoa que você não tem nem ideia. Pode até haver alguma coisa onde a máscara de um agente caia, né? Aí, por isso, eu trago isso até para que o telespectador, qualquer dia que pensar em falar mal de um policial, ele imagine o grau de exposição que um policial sofre quando ele bota o pezinho dele na rua, né? E às vezes acho muito fácil alguém falar mal de polícia. Eu mesmo sou, pela paixão que eu tenho pela polícia, sou indignado quando alguém fala, mas você imagina, aquele policial militar, aquele guarda municipal que está indo fazer uma abordagem dessa de Covid, tirando alguém da praia, né? Que já que praia ficou a palavra que a gente mais usa, e ele ainda tem que precisar imobilizar aquilo, né? Você veja como fica paradoxal, né, essa atuação. Por isso que eu digo, qualquer ação de polícia ela deve ser tomada com muito cuidado, com o uso de muita inteligência, né, para que você no desfecho dessa operação você caia num momento que vai de encontro ao que se preconiza a sanitização das coisas, né? Tá, beleza, e você vai fazer o quê? Você vai me imobilizar, você vai me pegar? E se eu tiver com Covid? Né? Veja, faz sentido essa abordagem dessa maneira que está sendo conduzida? Então, não se criou pelo menos eu não vi, eu vi essa cartilha, da Polícia Militar, mas eu não vi desenvolvimento de nenhuma técnica de abordagem diferenciada em momento de pandemia. Já teve abordados que cuspiram, não? Que cuspia. Tem uma cena no metrô de São Paulo em que o cara cospe lá naquele segurança. Então, até onde o Estado se preocupou em oferecer um material de proteção ideal ao policial, né? Eu gerar um novo protocolo de procedimento, Isso aconteceu também, até com os médicos, né? Havia paciente que chegava exigindo que o médico prescrevesse tal ou qual remédio. Coisa que foi absurda essa questão. O remédio deve ser passado pelo médico na situação concreta, né? Na situação concreta. Se é esse, aquele ou aquele outro, o médico quem deve saber. Então, o paciente chegava lá, exigia, tem casos de agressões a médicos. Agressões a médicos porque não passava, porque ele dizia que não ia prescrever o remédio e foi agredido. E o inverso também, no invés de receitar cloroquina que eu não tomo. Isso aí tem muito também, né? Tem dos dois lados, Mais um efeito da politização, da polarização da coisa. O objeto virou amuleto. Eu acredito que todos nós desejemos temos, né, um decreto customizado e seguro para essas situações que a gente está discutindo. Como seria um decreto conduzido pelo advogado Fragoso? Olha, eu teria que estar assessorado por um grupo de pessoas da área, né? E iria seguir sempre aquelas pessoas que estivessem ali, os cientistas, os médicos, que eu confiasse. Agora, será que essa escolha seria a escolha certa? Não sei, porque nem eles próprios sabem, né? Nem eles próprios sabem. Agora, seria um decreto, com certeza, que tivesse dois pontos fundamentais para alcançar, que seria a proporcionalidade das medidas e a eficácia dessas medidas. Medida ineficaz não adianta, e medida desproporcional também não adianta, porque aí fere sim o direito de liberdade. Doutor Fábio. Eu acho que o senhor já começaria, viu, doutor, muito bem, quando disse que ouviria pessoas, né, especialistas, e não por crenças, por correntes que vêm aí, enfim, blocos de estados que vão adotando. Doutor, eu confirmo aqui as palavras do doutor, eu acho que eu faria o mesmo, ouviria especialistas, evitaria medidas que fossem inúteis, né, desnecessárias, desproporcionais, e faria de tudo para não prejudicar quem coloca o Brasil para andar, né? Os empreendedores, os comerciantes, as pessoas que precisam do seu emprego, precisam comercializar seus produtos. Você teria que, ao invés de restringir horário, ampliar horários. Você tem que enxergar o setor produtivo. Sem isso, o país para, não é? Então, a arrecadação diminui. Então,
eu acho que eu particularmente respeitaria o direito de vir do cidadão, a liberdade do cidadão e o sagrado direito também de gerar renda e levar alimento para a sua família. O senhor recepciona essas demandas no exercício do seu mandato? As classes chegam reivindicando e como o senhor administra? Não, chegaram já garçons, motoristas de aplicativo, donos de barzinho. A gente recebe quase que diariamente representantes dos mais diversos setores, do comércio, de ambulantes. Mas a gente sempre deixa claro que no âmbito municipal há um entendimento, né, do STF, que o Procurador-Geral de Justiça já se posicionou nesse sentido aqui no Estado, que o município ele só pode editar decreto se for para restringir ainda mais o decreto que é editado pelo governo do Estado. Os municípios não podem flexibilizar, isso não é possível. A regra geral é valer o decreto mais restritivo. Parece que essa é a decisão do Supremo, né, nesse sentido. Exatamente. Sempre o decreto mais restritivo. Então, essas pessoas que me procuram, elas procuram justamente por causa da dificuldade. E no âmbito do município não é possível nem propor um projeto de lei ou alguma indicação ao prefeito para que ele flexibilize essas medidas, né? A prefeitura optou por não editar decretos, né? Então somente fiscaliza os decretos. Ela pode restringir mais, mas ela não pode ampliar, não é isso? Vamos ouvir agora o mundo do Daniel. Eu faria parte de tudo isso, só que eu acrescentaria um combate aos extremos. Como seriam esses aos extremos? Seria um decreto flexível, uma equipe multidisciplinar, sem dúvida, somente com uma ótica de economistas, para analisar o impacto que a gente vai sentir depois. Que você também não pode curar uma ferida do dedo inutilizando um pé, né? Porque a função do pé, ela abrange mais. Mas eu pensaria muito em coibir os extremos, inclusive, com muito cuidado, lógico, coibir esse enriquecimento propiciado pela pandemia. Terrível. Porque eu sou apaixonado por médico, acho uma categoria fantástica, né? Lutadores de linha de frente. Mas um médico que cobrava 250 para a consulta e hoje, no meio da pandemia, cobra 700, ele talvez esteja cuspindo no juramento de... Qual o nome do juramento do médico? De Hipócrates. Esqueci o nome do filósofo. Eu acho o seguinte, nesse momento era um momento que nós deveríamos dar a mão um ao outro, né? E tem muita gente enriquecendo de maneira criminosa, né? Tem muito político, como bem falou o doutor Fábio, fazendo caixa para campanha, né? Eu acho que esse é o momento de uma Polícia Federal extremamente forte, bem equipada, uma Polícia Civil com a delegacia anticorrupção extremamente focada. Eu vou dizer assim, na linguagem policialesca, sangue nos olhos, faca no dente, para partir para cima de qualquer canalha que, porventura, de um advento terrível que tirou a vida de tantas pessoas, estão ficando milionários. Então, eu combateria esse daí muito mais que qualquer outro tipo de bandido. Porque numa posição privilegiada, você se aproveitar disso, esse não tem pior. Doutores, a gente está com o tempo já terminando. Rapaz, esse programa tinha que ir para uma hora e meia. Já faz as suas considerações finais e temos aproveitando 2 minutos para isso. Uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, do lado do Flávio Saraiva, essa pessoa ímpar. E hoje, abrilhantando, né, com a presença do doutor Fragoso, né, um ícone para nós criminalistas de Maceió, uma pessoa muito querida, referência. E Fábio, não precisa falar não, né? A gente, quando vai falar, não só basta dizer o número de votos que ele teve. Né? Um reconhecimento muito claro de um trabalho feito no passado. Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu estava lá, na frente, na Sandoval Rochela, quando você pulou naquele rapel e tirou o suicida. Eu estava lá, né? E eu vi aquele momento ali, rapaz, filho da mãe corajoso, né? Pensando comigo. E depois tive a oportunidade de ver a crescente desse delegado que, embora pernambucano, né, foi abraçado pela Assembleia como cidadão maceiense, né? Cidadão alagoano. Nada mais justo, né? E
essa honraria se perpetuou e concretizou com o número de votos que Vossa Excelência teve. Então, fico muito orgulhoso, né, de hoje estar no meio de vocês. Eu estou pequeno no meio de gigantes, mas eu prefiro estar perto dos grandes, que se eu precisar subir, eu tenho onde pegar. O negócio é que você está embaixo de pequeno, você não tem como se escorar para subir. Eu sempre digo para os meus filhos, eu digo, seja sempre o pior do grupo. Mas não porque você é ruim, mas porque você está querendo ficar igual. Então, hoje é uma oportunidade ímpar, né, de ver esses maiores que eu e me sinto bem por estar no meio de vocês. Doutor Fábio. Doutor, agradecer mais uma vez a oportunidade, o tempo é exíguo, agradecer ao doutor Daniel também pela presença, doutor Fragoso, uma satisfação essa conversa aqui democrática, a gente discutiu ideias muito respeitosamente, é isso que importa na democracia, sem, enfim, radicalismo. Ninguém tem um conhecimento profundo, ninguém sabe como é que essa questão da pandemia está sendo discutida, inclusive por quem estuda, mas foi uma discussão muito salutar. Agradeço a todos por esse momento. Me agradeço a oportunidade. O Daniel já conhecia, mas não conhecia o Fábio. Inclusive, quando vim para aqui, eu achei que poderíamos ter um embate, porque nós temos, com certeza, pelo que eu já ouvi dele, nós temos opiniões políticas diversas, né? Diferentes. No entanto, uma palavra que ele colocou, uma expressão que ele colocou aqui no início, que eu digo, a conversa vai boa, que é o bom senso, né? Aqui, esse não é momento para politizar absolutamente nada. Esse foi o nosso grande mal de todo esse enfrentamento, foi a politização dessa história, né? Mas foi um prazer. E outra coisa, gigantes somos todos nós, né? Que estamos aqui no sentido de contribuir com a sociedade alagoana. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima.